Oi, gente. Me chamo Melinda. Esse é o Clima de Quintal, um lugar pensado para que possamos falar sobre tudo que é nosso, sobre tudo que nasce nos nossos quintais. Eu estou aqui para convidar você a nos acompanhar. Temos muita coisa boa para conversar e você faz parte desse lugar. Nos primeiros episódios, trago mulheres inspiradoras para falarmos sobre as formas de resistência dos povos tradicionais que vivem nas áreas rurais, urbanas e periféricas aqui de Pernambuco. Então, vem com a gente, eu sei que você vai amar ouvir essas mulheres e entender as várias formas de resistência que ocupam os territórios e que mantêm os povos seguindo em frente. Então, é isso. Um cheiro. Tchau! Esse projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo e tem o apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura do Estado, via Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu sou uma mulher negra de pele clara, uso uma camisa preta de ombro a ombro, um fio de conta vermelho e preto e uso uma bermuda jeans. Estamos hoje no sítio da Trindade com a nossa convidada, que é Dandara Marques, mulher negra, mãe, moradora daqui de Recife também. Ela é dançarina há mais de 20 anos, brincante, angoleira, pesquisadora, ativista ambiental e também compõe o coletivo Agotimé. É isso. Queria agradecer a senhora por estar aqui hoje, por disponibilizar um tempo do seu dia que é extremamente corrido, a gente sabe. Então, fica à vontade. Bem, gente, eu me chamo Dandara Marques, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, retinta, tenho os cabelos crespos. Eu estou com uma blusa preta e com uma saia de listras rosa e branca. Eu sou tudo isso que a Melinda falou. Além disso, eu também componho a Associação Sítio Ágata, eu faço parte do corpo de diretoria da associação. Acho que em relação ao que eu sou mesmo, nesse momento da minha vida, o que eu estou conseguindo ser é tentar compilar, né, todos esses fazeres, né, dentro da dinâmica corrida do dia a dia. Então, nesse momento da minha vida, eu estou conseguindo ser da capoeira, angoleira, fazer parte do coletivo, concluir o mestrado. Então, sou agora mestra em ciências ambientais, com muitos desafios, mas consegui, né, concluir essa etapa da minha vida e compondo a Associação Sítio Ágata, né, que é esse espaço em que eu emergi, né, na pesquisa do mestrado. Eu queria trazer aqui o título, né, da dissertação, o título do seu trabalho, que eu achei fantástico, Entre o Quintal e o Latifúndio, ancestralidade e práticas agroecológicas para novos sistemas agroalimentares. Esse tema é um tema que foi um tema construído, né, sobretudo comigo, com a perspectiva do lugar que eu já estava estabelecendo relação, que é no território de Tracunhaém, na zona da Mata Norte de Pernambuco, onde está inserido o Sítio Ágata, e o Sítio Ágata está inserido dentro do Complexo Prado, que tem uma história de ocupação, né, dos assentamentos que fazem parte desse complexo. Então, a minha imersão em Tracunhaém, na zona da mata, faz parte da minha experiência também com a dança, né? De certa forma, me levou muito para o território da zona da mata, mas a zona da mata foi um território que me chamou muita atenção justamente por conta desse massacre do território de cana-de-açúcar, né? A zona da mata era um território de Mata Atlântica, boa parte da zona da mata, por isso tem esse nome, né? Zona da mata.
E aí, os territórios da mata, tanto a norte quanto a sul, são os territórios que têm um massivo concentração de cana-de-açúcar, né? E aí eu achei aquilo, isso é bem marcante quando a gente vai para, enfim, né, chega nos territórios das zonas da mata. E o que eu achei mais incrível é nesse território existir experiências, né, de produção agrícola que era contra aquela lógica ali. Eu achava aquilo um posicionamento de resistência, né? Eu achava aquilo assim, nossa, como eles são desobedientes mesmo diante dessa perspectiva de lugar que tem uma massiva concentração de cana e as pessoas conseguem ainda plantar, né, para poder garantir a alimentação familiar, né, garantir essa subsistência, e eles ainda também conseguem comercializar. E eu fiquei muito impressionada com isso, e essa experiência do Sítio Ágata é isso, né? Ele é esse espaço de muita diversidade de plantio, uma diversidade também de plantas nativas, dentro de um espaço que está toda hora sendo alimentado e mantido pela produção de cana. Então foi por isso que esse tema chegou, entre quintal e latifúndio, né? Entre quintal e latifúndio tem ancestralidade, tem práticas agroecológicas que desenvolvem novos sistemas alimentares, agroalimentares. E aí esse tema chegou por conta desse sentimento todo. Eu apresentei esse sentimento todo também para a minha orientadora, e aí a gente junto construiu esse tema, esse título, né? Sim. Título longo com muitos significados. Em seguida, tem uma frase de Luísa, né? E a frase é o seguinte, eu fiquei bem pensativa, né, sobre essa frase e sobre essa relação com o título e todo o restante do texto, que eu não li todo, mas eu li boa parte do trabalho, que a frase é o seguinte: a agroecologia sempre fez parte dos povos negros, nosso jeito de viver e fazer, de se relacionar um com os outros e com a natureza, sempre foi um modelo afroecológico. E além dessa relação entre a ancestralidade, o latifúndio, o quintal, as práticas agroecológicas, ainda entra a afroecologia, que traz esse resgate, né? O resgate ancestral, que se debruça sobre essas formas de resistência também. Porque quando você fala que eles estão arrodeados de cana e ainda assim eles mantêm esse posicionamento de não, independente do que vier, a gente vai continuar fazendo a nossa produção, a gente vai continuar produzindo, plantando, colhendo, se alimentando a partir disso aqui, né? E alimentando outras pessoas também, né? Isso é uma forma de resistência extremamente potente, né? É verdade, assim, essa fala de Luísa é bem, bem forte, porque, inclusive, eu não lembro se foi um momento que eu estava conversando com ela e eu acabei escrevendo, ou foi algo que eu acabei vendo, né, em pesquisas e cheguei nessa fala. E realmente eu coloco ela num ponto do meu trabalho bem central ali, bem visível ali. Esse trabalho, essa pesquisa entre latifúndio, ancestralidade e práticas agroecológicas para novos sistemas agroalimentares, antes dele ser tudo isso, ele era uma necessidade de fazer um estudo de caso do Sítio Ágata, né? Sim. E aí, como era uma necessidade de fazer um estudo do caso do Sítio Ágata, então Luísa, né, Lizinga, Ágata e as ancestrais de Luísa e Lizinga nesse território alimentaram bastante o território. E eu sei que no contexto histórico, né, de Luísa ocupando esse espaço junto com a filha e a mãe e as ancestrais antes que já estavam nesse território, eu lembro delas falarem que é aquele espaço que é tão diverso, eles eram tudo cana, né? Então, ver que resistência, que também, e como é significativo, né, e simbólico, ela ocupar um território que estava repleto de cana e que também é um território em que as ancestrais dela já estavam viveram anos como escravizadas, né? Elas ocupam um território, uma parte do território na zona da mata, lá em Tracunhaém, e o sítio, e eu acho que é o Engenho Vinagre, é um engenho que está ao lado, próximo do Prado. Então, ela retoma, ela faz uma retomada da história, né? Ela e a família, né?
faz uma retomada dessa história dela. Então, é muito significativo e simbólico. Então, do projeto ser um projeto que contemplasse outras experiências no Zona da Mata, ele seria exclusivamente da história de Sítio Ágata. Então, por isso que eu trago essa centralidade da afroecologia, porque a afroecologia é a prática desenvolvida pelo aquele espaço que contempla outras populações negras, e é como elas, e eu falo elas, né, porque elas estão mais diretamente inseridas, né, por mais que eu componha a associação e outras pessoas fazem parte da associação, quem está diretamente inserido naquele território e vivenciou historicamente processos de violência, né, da ocupação, de plantios, de colheitas e plantios, né, e de mudanças mesmo no território, né, de ver de plantar árvores pequenas, de mudas, e agora ser árvores de grande porte foram elas, né, tiveram também outras pessoas no processo, sim, porque a gente não faz só, mas elas são as figuras características daquele lugar, né. Então, a afroecologia faz parte dessa dinâmica, né? E a afroecologia está relacionada ao que elas fazem de retomada do que já é do nosso povo, né? Que é a relação com a terra, a relação do plantio, de colheita. A relação com a agricultura é uma relação que faz parte do histórico do nosso povo. Eu digo do nosso povo, falando partindo do continente africano como uma centralidade mesmo de onde a gente vem, de onde a gente é, como população, né, mundial. Sim, mundial. Isso. Então, ela só está fazendo uma retomada do que é dela, né? E a agroecologia, quanto conceito, ele é um conceito que, sim, ele nos contempla, né? Quanto população, ele nos contempla, porque a agroecologia está contra a lógica da agricultura convencional, ela está contra a lógica das violências, da violação, né, das violências com a própria terra mesmo, né, com as pessoas. Então, a agroecologia ele é um conceito que, de certa forma, a gente tem ele como referência, né, porque o conceito prática e ciência, né, mas é importante entender que a agricultura existem diversas formas de se fazer, de se relacionar com a terra. Então, se a gente agora está só falando de uma maneira, de uma forma que está sendo construída por elas, e pela gente também que compõe esse espaço. Aí é por isso que eu trago esse ponto importante da afroecologia. E como uma prática e relação que envolve um saber ancestral também. Porque é isso, Luísa, ela retoma um território que era dos ancestrais, que plantou muito, que alimentou muito o território, né, mesmo no período da escravização, porque é isso que a gente fez, né, naquele território da Zona da Mata, assim, nossos ancestrais. Sim. E aí ela vai construindo, eles vão construindo, elas e outras pessoas que vão chegando, compondo, vai construindo as lógicas que fazem parte dela, né, a partir de utilizar as plantas para a tradição, né, do candomblé, né, plantar árvores que têm um fundamento no candomblé. Então, todas essas dinâmicas, elas fazem parte de uma tradição que elas estão construindo, né, de um saber que elas estão construindo. Sim. E isso compõe também a afroecologia, né? Quando elas abrem aquele espaço para fazer roda de saberes, né? Luísa, ela é uma griot, né? E eu trago ela como referência mesmo, porque ela é minha referência quanto mulher, quanto mãe, quanto pessoa política, né? Corpo político negro, né? Corpo político negro envolvido com a agricultura. Luizinga também, mas Luísa como matriarca, né, ela é uma grande referência. Então, aquele espaço é um espaço que alimenta, de fato, é alimentado por política e por práticas da população negra. Então, é por isso que a afroecologia chega como um conceito, como uma vivência, como uma prática que compreende melhor o que elas e a gente, quanto pessoa que chega ali junto, desenvolve. Se relaciona, semeia e colhe, né, na terra. Então, é por isso que eu coloco essa frase de Luísa, ela é tão significativa para o trabalho, né? E aí o projeto, a pesquisa, ela tem um mergulho assim imerso sobre os sistemas agroalimentares. Então, ela tem muito a ver com a soberania alimentar. E como o projeto ele contemplou outras realidades, né, do território, como eu já falei, então chega outras mulheres também junto para somar essa
força, assim, né, do território para dizer assim, olha, aqui é a Zona da Mata, aqui é Tracunhaém, aqui é o Complexo Prado, e aqui tem outras experiências de mulheres, sobretudo mulheres negras, que está alimentando essa terra, né? Ela está ali fertilizando essa terra também, de certa forma. Essa terra que parte... Existem muitos sítios que arrendam terra para cana de açúcar, né? Então tem um certo período que parte daquele, sei lá, entre 7 a 8 hectares, são mais ou menos o tamanho dos hectares, né, de cada agricultora, mais ou menos assim, dos assentamentos do Complexo Prado. Então, parte dos hectares ali é arrendada para cana. Então, tu tem uma terra em que parte da tua terra diretamente, não é tua, né? Tu arrendou, tu recebe um recurso e aquela terra, ela é utilizada mesmo para cana-de-açúcar, então para esse monocultivo de cana-de-açúcar. Então, quando traz essas mulheres negras, né, que estão ali fazendo a contralógica, é importante enfatizar que são mulheres que estão compondo esse lugar de protagonismo e mulheres negras. Então, esse foi o grupo específico que foi escolhido, né, para pesquisa. E quando trago essas outras mulheres, elas de certa forma têm umas semelhanças históricas, porque quando a gente fala de mulheres negras, a gente vê que tem muitas das nossas histórias se assemelham, né? Parte dessas mulheres não estavam exatamente, né, não são nascidas na Zona da Mata, em Tracunhaém, mas elas saem dos seus territórios, de Igaraçu, tem umas pessoas que são de Igaraçu, grande maioria de Igaraçu, e vem para aqui, vai lá para a Zona da Mata, ocupa o território, participa da ocupação de muitos processos de violência, e ocupa o território porque elas querem dar uma melhor condição de vida, elas querem terra, elas querem acessar, elas querem reforma agrária, e elas querem garantir a soberania alimentar das famílias. Foi isso que eu escutei dentro da pesquisa. Então, a soberania alimentar, ela é um dos cernes também, a ancestralidade também é uma temática cerne, a soberania alimentar também porque eu quero garantir que a minha família, eu e a minha família tenha a manutenção do alimento, né? A manutenção do alimento de forma com saúde, né? Porque quando a gente tem a terra, a gente escolhe, eu quero plantar isso aqui, eu não vou utilizar veneno. Eu estou mantendo a saúde dentro do meu território casa, eu estou mantendo a saúde para quem eu vou comercializar esse alimento. Então, há semelhanças nessas mulheres, né? Que elas têm esse propósito, né? De alimentar as famílias. E isso está muito relacionado ao conceito de soberania alimentar, porque o conceito de soberania alimentar fala, assim, enquanto conceito lá pensado, esquematizado e pronto, é um conceito que diz que a população, os povos, eles têm o direito, né, de escolher definir as suas próprias produções de alimento. Assim, estou resumindo, mas tem várias outras coisas. E aí, ao mesmo tempo que existe esse propósito, existe também essa lógica volta essa lógica da cana-de-açúcar, né? Da produção, do latifúndio, da produção do monocultivo, que embora essas famílias ela tenham um propósito ali, né? Eu vou aqui definir o que eu vou plantar para alimentar e que essa alimentação ela precisa garantir que eu e minha família esteja bem nutrido. Existe a lógica que é de conta tudo isso. E quando a gente fala de população negra, existe uma lógica que é muito maior do que tudo isso. A lógica que está estruturada na não-vida. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas negras que sai do seu território para poder garantir a alimentação e que vai para o território ocupando, passando por várias violências. E essas violências vão ser muito mais intensificadas porque a grande maioria são pessoas negras, né? E a gente tem um histórico de fome, de desnutrição, a população que passa por fome, a população que passa por desnutrição. Veja que a gente está sempre na contramão da coisa, embora que a gente esteja correndo contra, a gente está sempre resistindo para uma condição que é imposta para a gente, né? A população que está ali querendo a soberania alimentar, e que a soberania alimentar como conceito diz que a gente tem os próprios direitos de definir o que a gente tem que alimentar, o que a gente vai alimentar, o que a gente quer alimentar contra nutrição. Sim. Mas a lógica também não permite que a gente tenha a soberania alimentar,
Porque quando a gente quando o território ele tem um impacto significativo ambiental, ele não está permitindo que a gente tenha soberania alimentar. A gente está... o processo para colheita da cana é um processo de queima, é um processo de muito impacto, né, ambiental, de saúde, social, né? Ele é um processo em que as pessoas, os agricultores, você tira o poder das pessoas plantar para as pessoas ficarem muitos agricultores, muitos jovens agricultores, eles vão trabalhar na usina. Então você está tirando o poder daquelas pessoas definir o que elas querem. Não apenas na alimentação. Na alimentação, mas veja o contexto como é. A gente não está garantindo que aquela pessoa tenha autonomia sobre o próprio trabalho, que ela não tenha a possibilidade de escolher o que ela quer, nem comer e nem trabalhar. Eu estou aprisionado aqui na usina, porque é o que me garante o dinheiro rápido. Mas também quando a gente arreda a terra para a cana e a usina impacta meu território, minha terra, na queima, como é que eu vou produzir o alimento se minha terra não está fértil? Então, são vários mecanismos de violência para que eu também não esteja naquele território, garantindo que minha alimentação ela me mantenha e mantenha a minha família e eu consiga assim, comercializar e ser agricultor como pessoa, como essência, como pessoa continuamente. Fora que também a gente tem a outra problemática que é as políticas públicas, né? As políticas públicas para a soberania alimentar. E quando a gente vem para o Nordeste, a gente vê que isso tem muito mais impacto, né? Não estou falando só eu. Outras referências, assim, de autores, né? Traz a problemática de dizer que, assim, a gente tem um contexto nacional e que quando a região Norte e Nordeste é a região que está sempre muito mais massacrada em percentuais de quem consegue comer e quem não consegue se alimentar. E a gente, quando vai para o percentual de raça, a gente vê que a população negra é a população que menos acessa um alimento de qualidade, né? Então, veja que caminho longo para a gente chegar à soberania alimentar, mesmo sendo um agricultor e tendo uma terra, né? Ocupei uma terra, sou agricultora, consegui ocupar uma terra, sair daquele território, estou querendo garantir a alimentação familiar. Pronto, e agora eu vou conflitar com esse território que é um massacre de cana-de-açúcar. Eu vou conflitar com esse território. E aí é bem importante trazer tem uma lembrança do dia que eu pesquisei. Luísa Nizinga no Ágata tinha passado por um episódio ela já passou por vários episódios, mas tem um episódio que é bem significativo, né? Nesse processo todo dela, nesses anos todos dela, né? Ao longo desses anos todos dela no sítio, que foi de um crime, né? Na realidade é um crime, né? Quando a gente coloca fogo na terra de uma pessoa, é um crime. E aí a gente não consegue saber de onde vem, né? A gente não tem um retorno positivo de onde vem. Então, são vários mecanismos de violência para que a gente não consiga manter nossa terra, né? Quando a gente queima a terra, né? No período que eu cheguei, a parte do hectare da terra dela, tinham sido queimada, parte tinha sido devastada, né? Então, são violências que constantemente acontecem naquele território. Eu tenho um episódio de uma pessoa que é uma das agricultoras que foi entrevistada, que é Alda e Dona Miriam. É bem interessante, que tem até uma imagem dessa na pesquisa, de parte do hectare dela, que elas têm uma produção grande de macaxeira, porque elas fazem goma, bolo, então elas beneficiam, né, a partir do plantio da macaxeira. Aí tem uma foto que é bem a cana do lado, que é do vizinho. Veja, a gente está conflitando até com o nosso vizinho. O processo é tão violento que é essa lógica, né, de conflitar com os seus, assim, é uma lógica que ela vem da escravização, assim, né? A gente vai manter essa lógica, né, de violência entre os seus, assim. E aí a foto é bem significativa, assim, a imagem é bem forte, que é a macaxeira ali, elas fazem o plantio de macaxeira com milho, né? Elas vão sempre fazendo esse plantio diverso. E do lado está o vizinho com a cana-de-açúcar, que elas disseram que passaram várias vezes de quando vai fazer o processo da colheita da cana, que queima a cana, elas disseram que passaram por vários episódios de queima do fogo, passar para o território dela de queimar a produção delas de macaxeira, e é justamente a produção que elas conseguem manter, de certa forma, parte do recurso que chega para poder elas conseguirem sobreviver, né? E conseguir manter a produção como agricultora mesmo. Que me fez
manter essa pesquisa e me deu muito mais gás, assim, é escutar essas histórias, né, e entender como de fato as coisas funcionam, e que de fato, assim, o que eu tava pensando é real, assim, elas estão de fato vivenciando toda hora uma resistência nesse território, né? E a soberania alimentar, ela é tão significativa no querer e no fazer, mas ela está sempre sendo um processo desafiador para esse território. Então, a soberania alimentar eu entendo como uma lógica extremamente importante, mas ela não pode ser engessada como aquele conceito que foi construído, que é um conceito muito bonito, mas ele, quando a gente traz para as experiências, a gente tem que entender quais são os territórios de conflito. A Zona da Mata, o Complexo Prado, o território que Luiz e Nizinga estão inseridas no Sítio Ágata é um território de conflito. Sempre foi um território de conflito, né? E, enfim, não só por conta da cana, né? Ela vivencia outros impactos ambientais no lugar, né? Ela tem as questões das torres. E assim, a gente vai entendendo que os conflitos eles só vão somatizando. Não, acabou a escravidão, entre aspas, muitas aspas. A população conseguiu ocupar o território, eles estão inseridos no território, mas quantidade de pessoas que foram mortas ou violentadas, né? A quantidade de pessoas que até hoje têm vamos dizer assim, um emocional assim, né, delicado, né, por conta do processo do conflito, né? E quantidade de pessoas que eu vou escolher mesmo arrendar minha terra para cana porque é a maneira como eu consigo me manter também nesse território, né? Então, é uma resistência assim mesmo, né? Manter essa ancestralidade, né? Esse saber, essa produção agrícola, agroecológica, afroecológica nesse território, né? Então, é isso, assim, para mim a soberania ela é incrível quanto conceito, mas quando a gente traz para essas realidades, e quando a gente vê que é um massivo de população negra, a gente sabe que existe um passo bem distante, assim, sabe? Para, de fato, a soberania se manter, embora ela esteja sendo feita, mas mantida, ela é complexa, assim, para garantir. Porque não sou eu só que falo, não sou eu que penso e falo, com a perspectiva de estar presente, mas também de ouvir das agricultoras, né? E só para poder trazer para cá, eu falei do espaço, mas eu falei quem são essas pessoas, essas mulheres, né? Presente, além de Luiz e Nizinga e Ágata, né? No Sítio Ágata, a gente tem Alda e Miriam, que eu já falei, que elas têm um plantio significativo de macaxeira, porque elas têm uma casa de farinha, e elas também compõem essa pesquisa, são interlocutoras dessa pesquisa de mestrado. Aí tem Vanus e Carmelita, que elas já estão mais próximo ali do sítio de Luiz e Nizinga, mas elas também são interlocutoras, bem importante ouvir. Ela tem uma sabedoria, Vanus e Carmelita, né? Sobretudo Carmelita, que é a matriarca. O conhecimento traz uma experiência bem interessante sobre o mamão do talo roxo, que ela fala que é importante para quando a pessoa está com a pressão alta, né? Quando a população, alguém esteja com a pressão alta, fazer um chá. Então, a gente acaba aprendendo muito nesses processos, né? Com essas matriarcas, sobretudo as mulheres, que são elas que são elas que mantêm a casa também, né? É importante trazer, né? Alda, sim. A mãe de Alda, que é Miriam, e eu sempre fiz com a mãe e com a filha. Né? A pesquisa ela é feita com a mãe e a filha porque é para dar a ideia de que a continuidade foi passada, assim, foi repassada, sabe? Está sendo repassada. Sim. E para enfatizar essa ancestralidade que é mantida também no território, embora tenha todas essas problemáticas, né? Então, a mãe e a filha, essa característica de continuidade. Luísa, Nizinga, Ana Paula e Pamela. Ana Paula é a mãe, Pamela é a filha. Alda e Miriam. Miriam é a mãe, Alda é a filha. E Fátima. Fátima foi a única que só ela mesmo, porque os filhos dela são mais velhos e não moram mais no assentamento. Eu acredito que mora na região metropolitana, foi algo assim que ela comentou. Seria mais ou menos a ideia de pensar que a soberania alimentar ela não passa apenas pelo plantio e pela alimentação, né? Sobre comer,
mas também sobre ter as pessoas vivas, o território vivo. Isso. Então a soberania alimentar também tem essa relação. Isso, tem sim, porque, e aí eu não sei se tem alguém que disse isso, eu não vou lembrar agora, mas eu penso que a soberania alimentar, ela fala sobre terras, fala sobre território, porque é fundamental que todas essas realidades, a terra, essa condição, a terra, o território, as pessoas, agricultores e as políticas, elas estejam em confluência para que a soberania alimentar ela seja uma prática mantida, garantida. E a continuidade também faz parte disso, né? Quando a gente tem eu sou a mãe, eu tenho uma filha que vai continuar com essa terra, eu estou favorecendo com que esse território ele não morra, né? Como você falou, ele continue vivo. E fala sobre saúde, e fala sobre ele não continue vivo mantendo as práticas de saúde. E as práticas de saúde envolvem a terra saudável, fertilizada, né? As pessoas, o meu filho, minha filha, meu filho, precisa entender que prática é essa, ele precisa estar aqui na escutativa, para que esse ensinamento ele seja repassado de forma consciente, de forma legítima, né? Então, quando os povos, né, os campesinos, né, os povos, eles trazem o conceito de soberania alimentar é justamente nessa perspectiva também do território. O território ele é fundamental. O direito dos povos definir o que vai plantar e o que escolhe para plantar, ele precisa garantir que esteja nutra, e que precisa garantir também que esse território ele também esteja nutrido. Trazendo mais para a região metropolitana, né? Essa pesquisa, na verdade, a pergunta seria, essa pesquisa, além da zona rural, tem também outra percepção, né, dos ambientes de aquilombamento e de resistência de povos tradicionais urbanos, periféricos. Eu passei muito tempo, assim, de fato, na Zona da Mata, dedicada, assim, e eu acho que a condição da cidade, embora eu sou de Recife, né, sou do Ibura, na verdade, cresci no Ibura, e aí, mas inserido na região metropolitana, o Ibura é um bairro de uma memória muito verde, né, uma memória de muitas árvores, uma memória de relação, né, de relação de plantio, né, mesmo que seja pequeno ali de certa forma, mas de uma relação com a natureza, que a gente também com o meio natural, de forma mais direta, né? Com o passar dos anos isso foi mudando muito, então com o passar dos anos o espaço foi ficando com poucas referências assim verde, né? Falando do território que eu vim, assim, Ibura. E aí, a minha relação com a região metropolitana e a agroecologia e a agricultura, para ser sincero, assim, eu não tive muitas experiências, assim, né? Eu posso dizer que, pontualmente, a gente executou projetos de plantio de horta, né? De construção de fogão. Eu estava acompanhando muito mais na construção do fogão, do plantio de horta, estava mais direto, né, que foi inclusive um projeto do Sítio Ágata, né, e aí eu fui uma das pessoas que estavam executando esse projeto como uma técnica ali, né, uma técnica de campo, uma técnica em agroecologia. Então, na região metropolitana, eu posso dizer que a experiência que eu tive foi essa. Uma outra experiência que eu posso dizer é que eu trabalhei na região do Cabo de Santo Agostinho, embora que o trabalho abarcava outras regiões de Pernambuco, mas envolvia também a região metropolitana, mas sobretudo do Cabo de Santo Agostinho. Aí as outras áreas era mais já a Mata Sul, já ia para Mata Sul, assim, sabe? Mas eu atuei dentro da agricultura urbana, na perspectiva de quintais produtivos, na perspectiva de laboratório. Então, trabalhei no projeto de swap, da empresa de swap, vinculada à ONG, que é a Caritas, e eu trabalho como técnica, né, de campo
E aí a gente atuou, eu e umas outras pessoas, né? Eu atuei diretamente, eu e um amigo, a gente ficou muito mais de frente atuando mais de frente nesses laboratórios ecoprodutivos, esses laboratórios de agricultura, né? De agroecologia, os laboratórios que estavam inseridos em alguns bairros do Cabo. E aí, essa experiência foi uma experiência direta na região metropolitana, e aí a gente já tem uma outra realidade, porque assim, a experiência na região de Zona da Mata, que é uma região que, de certa forma, já tem um quantitativo grande, né? E já é mais recorrente você ver a produção. Pessoas que estão envolvidas com a agricultura, fazendo, nem que seja a cana-de-açúcar, mas que tem ali no seu quintalzinho ali. Eu tenho aqui no meu quintalzinho uma produçãozinha, planto uma macaxeira, geralmente plantio de roça, eles têm é muito significativo, mas na região metropolitana, como a gente tem um impacto negativo muito maior na área verde, então a gente vai perdendo essa relação, né? Essa relação de plantio, por mais que a gente tenha lembranças, nossos avós já falam, diz alguém, né? Tem uma galinha em casa, porque eu lembro que minha avó criava galinha, né? Então a gente aquela vê história, quando eu cheguei aqui tudo será mato. Tudo era, quando eu cheguei era tudo mato, né? Então, quando isso vai se perdendo ao longo do tempo por conta esse massivo impacto ambiental na cidade mesmo, né? A cidade precisa estar habitável em uma região com florestas para visão do capitalismo e para a visão de quem está de fato no poder e não tem uma consciência ambiental, política ambiental, de fato acabar mesmo. A gente vai destruir essas árvores para poder dar espaço para as construtoras construir os seus residenciais. Então, isso é uma realidade da região metropolitana e a gente tem vários impactos. Aí a ilha de calor, mudanças climáticas, né? A gente vive, de fato, num lugar em que a gente está numa condição do verão ser um extremo calor, né? A gente vive condições extremas, chuvas extremas e calor extremo. Então, esses impactos na região, nesse território que eu trabalhei, a ideia, que na realidade não era só a ideia, né? Isso era um projeto, que é um projeto de compensação ambiental. Então, ele precisaria garantir que aquela população foi retirada, né? Um dos laboratórios que a gente trabalhou na região do Cabo era que a população tinha sido retirada da sua condição natural, geralmente populações que têm uma relação ribeirinha, né? Que está ali, uma relação com a pesca artesanal. Sim. E também com plantio, porque nessas regiões do Cabo tem praia, sim, mas tem floresta, né? Então, as pessoas plantam, mas as pessoas também são, as pessoas são agricultoras, mas as pessoas também são pescadoras artesanais, marisqueiras e assim vai. Sim. E aí, nesse impacto do empreendimento lá de Suape precisou fazer os processos de compensação ambiental. E uma das compensações ambientais deles também foram esses laboratórios. Em um desses laboratórios eu estava como técnica. Aí essa é a relação que eu tenho, assim, e eu vi que era totalmente diferente ali, né? Tinha acabado de sair um pouco dessa perspectiva de Zona da Mata e estava ali no Cabo, numa área que era um asfalto, um calor, e olha que o solo na cana é um solo quente, a terra é quente, você pega, é uma terra quente, e ela também, com o tempo o solo vai ficando, ele vai perdendo aquela cor que a gente vê escura, né? Porque não tem nutriente, né? Não tem nutriente, a terra não tem, o solo não tem, ele não consegue absorver também esses nutrientes, não tem cobertura. Então a gente vai perdendo essa condição também de ser uma terra que a terra vai ficando quente, né? A terra ela não tem como absorver, ela né? Fica compactada, né? A temperatura ela não consegue absorver, a temperatura ela fica de fato uma terra compactada. Sim. E aí, parece um pouco com o solo asfaltado, que a gente tá ali, né? Na cidade, tá quase próximo do asfalto, né? E aí, essa é a semelhança que eu conseguia ver na Zona da Mata, ali, trabalhando no laboratório na região metropolitana. Mas a gente estava tentando garantir que as pessoas conseguissem manter uma relação, de certa forma, com a agricultura. E era o laboratório. Então, era uma área que a gente fazia uma produção de hortaliça. E aí a gente tentava fazer um sistema agroflorestal. Essa é a relação que a gente fez, a gente construiu. Teve uma outra equipe que começou antes da gente, a gente já pegou o projeto que já estava em andamento. Então, eu sinto que tinha esses desafios na região metropolitana, né? E você precisa ter uma
construção melhor de irrigação, né, um planejamento melhor de irrigação, né, como a gente vive extremos, né, na região metropolitana e na zona da Mata pouco, mas na região metropolitana demais. Então, teve momentos que a gente passou por esses extremos, então chegou a hora que a gente precisaria pensar uma base para esse plantio melhor, porque parte dessa área ela alagava, então a gente via que parte daquele plantio de hortaliça que a gente tinha feito, né, ela estava ali imerso na água, então a gente fazia um diagnóstico, mas fazia um diagnóstico muito mais socioambiental. A gente precisaria fazer um diagnóstico do espaço, do solo. Então, eu acho que isso era um dos grandes desafios, porque a gente pensava na cobertura, né, fazia toda uma articulação para a cobertura. Mas eu penso que quando a gente trata da região metropolitana, a gente precisa ter muito mais, a gente precisa trazer solo, né? A gente não tem solo. Sim. Então, esse planejamento de construir solo, né, de plantar também, de certa forma, água, porque a gente precisa plantar árvores, né, então a gente precisa manter esse espaço também com árvores de grande porte. É muito mais isso, assim, a manutenção também, ter alguém que mantenha, que cuide do lugar, porque a gente não podia ser essa pessoa, esse técnico estaria lá ocupando aquele lugar para, de fato, olhar diariamente. Então, tem que ter alguém que está ali, que iria irrigar a terra, que a gente faz o sistema de irrigação, mas ali tem que ter uma pessoa que precisaria cuidar, fazer uma determinada poda. Então, eu vejo que a relação das pessoas com a agricultura urbana, nessa experiência que eu tive, era muito mais desafiadora nesse aspecto, sabe? Porque tinha que ter uma pessoa. E aí a gente se ocupa muito na região metropolitana, assim, né? Não que quem está nas regiões de mata e de agreste não se ocupa, mas a gente é um massacre, de certa forma, a região metropolitana, né? A gente é envolvida de muita coisa, é uma aceleração, é um outro tempo. Acho que as coisas são muito aceleradas. Isso, de certa forma, impacta também a nossa relação que a gente estabelece com aquilo que foi nos tirado, com aquilo que foi limado, né, pra gente, né? Então, plantar na região metropolitana parece que pra gente que convive há muitos anos é tipo assim, ó, a gente tá fazendo uma tarefa extremamente complexa, mas funciona a compostagem. A gente produz muito lixo orgânico, então a gente consegue manter de certa forma, mas aí a gente precisa de ter uma cooperação maior para isso tudo, né? Então eu trago um pouco dessa experiência que eu entendo assim, desses espaços que traz de pessoas de povos tradicionais. E eu compreendo hoje, olhando a realidade de que a agricultura urbana ela vem tendo um espaço significativo também na cidade, né? Tem grupos que estão inseridos nessa produção também, né, dentro do território urbano, assim, e aí a gente tem uma secretaria, né, no estado de Pernambuco, no Recife, mas que está inserido, né, de certa forma, compreende mais a região metropolitana, mas é algo que já é significativo, né, existe uma secretaria que vai cuidar dessa condição de área urbana, e a gente precisa pensar em propostas e proposições e ações que tem uma outra lógica contra essa condição que a gente está de aumento, né, das temperaturas globais, né, e a gente precisa entender que o que a gente faz de forma pequena, ela é muito significativa, né, pequena, eu digo assim, do território, né. Sim. Então, a região metropolitana tem potencial, a gente tem potencial nas nossas comunidades, tem potencial nos nossos quintais, cada pessoa tem um quintalzinho ali, de certa forma, sabe? Sim. E a gente tem muitas praças, a gente tem muitas áreas em comum na cidade, sabe? E essas áreas em comum, elas podem ser melhor aproveitadas, mas aí a gente precisa fazer com que essa política na agricultura urbana ela aconteça de forma confluente com outras ações, assim, né? Não é necessariamente só agricultura no sentido único, né? A gente precisa trazer outras temáticas para discussão, né? Porque a gente também tem um grupo maior de pessoas que passam fome, a gente tem um grupo maior de violência nesses territórios, né? Então, é toda uma composição que precisa ser feita para a agricultura urbana ela se fazer mais presente nas regiões, nas metrópoles, né? É isso que eu penso, assim. É muito mais desafiador. É desafiador também. Eu não posso estar falando do lugar que eu sabe, mas o lugar que eu passei, eu penso que seja esse desafio, assim, sabe? É um desafio nas regiões da zona da mata, no sertão, né? Nos interiores do estado, justamente porque existe essa necessidade da juventude sair muito, né, do território. A juventude sai muito do território, vem para a metrópole, estuda. Então,
essa continuidade também ela é limada, de certa forma, sabe? E aí a gente não pode garantir que só os mais velhos se mantenham na Terra, né? Porque essa juventude, ela sai. A ideia é que a juventude, ela saia, mas ela volte, né? Para os desafios se manterem... Diminuir os desafios nesses territórios, nos interiores do Estado. Na região metropolitana, como está todo um massivo, é a gente entender toda essa problemática dessa população para que a agricultura urbana também, de certa forma, caminhe. Mas é isso, tem experiências que estão sendo significativas na cidade, né? Então, eu acredito que, não falando do lugar de experiência que eu estive, porque de fato eu não posso falar do lugar que eu não estive, mas que nas cidades a gente tem potencial, né, para que a agricultura urbana ela seja efetivada de forma mais eficiente, sabe? Mas ainda assim, nesse lugar urbano, né, com essas características urbanoides, e que acaba trazendo a sensação desse afastamento da área rural, ainda assim implantar ou dar continuidade ou propor ou executar ações tem essa relação com o resgate das tradições, né? Não é apenas vou plantar aqui porque a nossa cidade precisa como um todo, mas a gente também aqui dentro precisa fazer isso entendendo que há necessidade de um resgate de uma tradição. Não? Total. E assim, é ótimo quando tu fala isso, porque eu estava vendo dia desses, aí até me inscrevi, não consegui ir, mas que eu vi que tem uma relação ali que era de uma casa de candomblé com a Secretaria de Agricultura, estava fez uma vivência e tal. E aí era uma oficina. E aí eu entendo perfeitamente esse resgate das tradições, porque assim, eu como pessoa que não faço parte de uma casa diretamente de candomblé, mas já estive e sei que as práticas de candomblé está totalmente relacionado com a agricultura, de certa forma, com o plantio, né? Sim, com as plantas, com o cultivo, né? Então, assim, eu acredito que existe eu acredito e tenho visto que há um número de pessoas, de grupo de pessoas que estão favorecendo que essas práticas, essas tradições, elas também não estejam fora da nossa relação assim, com a terra, não estejam longe, né? Sobretudo quando a gente traz a realidade tipo, de uma pessoa que é do candomblé, né, que precisa utilizar as ervas, que é fundamental, né, que se não tem orixá. Então, a gente precisa utilizar das ervas para a gente manter também as nossas práticas, as tradições vivas. Então, é importante que a gente traga esse sentido da soberania, né? De certa forma, né? Porque a soberania alimentar, ela não só está falando de uma soberania alimentar no sentido de alimentar o nosso corpo, mas alimentar o nosso espírito, né? Sim. E alimentar outros espíritos e outros corpos que estão longe dessa dimensão. Então, é fundamental que essa relação, né, de plantio, né, de relação de cultivo, da relação de compreensão, de fato, dos processos, né, de semeio a colheita, elas estejam nas tradições, né, dos povos, comunidades tradicionais, né, dentro de uma perspectiva urbana, né, porque de fato, né, você tem um território e conseguir fazer isso já lhe dá muita condição quando a gente está num contexto rural, mas no contexto urbano existem esses outros tantos desafios, né? Sim. Mesmo sabendo a possibilidade de acessar, porque a gente sabe que pode acessar, né? Sim. Essas plantas em mercados, mas a gente sabe que é muito mais garantia e é muito mais significativo para a gente que a gente consiga manter essas práticas dentro do nosso ilê, né? Dentro do nosso território casa mesmo, né? Então, assim, é fundamental. E aí isso está envolvido de outros também. Não estou falando só dos cultivos que a gente utiliza para... Eu estou falando só das ervas, né, das folhas, né, das folhagens. Eu estou falando de outros plantios também. Estou falando de plantio de raiz, né, de tubérculos, né? Que isso está envolvido também com as nossas práticas, né? Porque a Iabacé precisa desses alimentos para que a gente consiga nos alimentar e alimentar o orixá, né? Alimentar a espiritualidade que não está nessa dimensão, né? Então, essas práticas na agricultura urbana, né, quando a gente pensa em espaço, né, porque tem espaço, né,
A gente sabe que pode garantir outras maneiras de plantio, né? Existem outras formas de plantar, né? Umas culturas vão ser mais complexas, que de fato precisa de uma profundidade, né? Mas outras a gente consegue manter. Eu acho que o resgate, ele não precisa acontecer, olha, tem que ser perfeito, a gente tem que fazer, tem que ter. A gente precisa começar, a gente precisa iniciar, né? E a gente sabe que é carente ainda, embora que exista um grupo de pessoas que ainda estão nessa relação de resgate, em uma casa, um ilê, a gente sabe que ainda nos falta, né? Quando a gente está num contexto urbano, assim. Eu passei por uma experiência na minha vida que foi construir e pensar uma pesquisa de projeto que era a interlocução de uma pessoa, de um babalorixá, um ialorixá, mas no meu caso foi o babalorixá, e o saber desse babalorixá juntamente com o saber de quem está envolvido diretamente com o plantio, né? Diretamente, continuamente, assim. E aí eu lembro que esse projeto se chama Ebemimó, que se chama Folhas Sagradas, e ervas sagradas, na verdade, porque que são folhas, né? Mas é um nome iorubá. Eu achei incrível no sentido de que, tipo, a gente já tem uma relação, ver como é significativo, né? A gente, quando entra numa casa de candomblé, a gente já tem uma relação com essas plantas, né? De ouvir essas, de cantar essas folhas, né? Isso. E que a gente às vezes não sabe, não tem uma relação de tocar, do toque, de saber de como essas plantas, elas são cultivadas mesmo, né? Como é que essas plantas elas são cultivadas? A gente canta as folhas e tal, não estou dizendo que é uma realidade de todo mundo, estou falando da partir da minha experiência, tá? Sim. E aí eu escutava, cantava, folha disso, manjericão, macaçá, como é o nome? Peregum. Peregum, e a gente escuta o nome das folhas em Yorubá, né? E a gente canta as folhas, e isso é incrível, né? Eu acho tão simbólico, assim, tão significativo, né? Como, de certa forma, eu até escutei dia desse que as plantas, quando a gente fala com as plantas, elas escutam a gente, né? E tem até uma pesquisa, um estudo científico que foi detectado que as plantas de fato escutam, né? Ela tem algum tipo de como se fosse sensor. Foi colocado um sensor nessa pesquisa e foi detectado que tem uma substância, eu não sei que tipo de substância eu posso estar falando assim sem ter uma profundidade de saber. Foi uma passagem assim, só falando dessa passagem que eu escutei, que eu li. Mas como a gente tem essa relação com a planta, mas aí eu fiquei nesse sentimento, poxa, eu queria entender como é que funciona essa planta, né? Como é que cultiva ela, qual é o melhor momento, qual é o melhor período, né? Como é que essa planta ela se desenvolve melhor aqui, numa sombra, no sol? Como é que ela melhor desenvolve quando ela está num ambiente mais natural? Quando é que ela melhor desenvolve quando a gente bota ela numa muda e a gente compila ela num pequeno espaço, né? Então, eu fiquei curiosa por ter feito o curso técnico, também agroecologia, e também por ter passado por uma casa de candomblé, né? Mesmo ainda sendo macumbeira mesmo. Mas eu ficava curiosa nesse aspecto. Então, espera aí, eu quero confluir fazer uma confluência dessas interlocuções aí, de quem está dentro de uma casa e quem está na agricultura, assim. E de como funciona, para que eu sirvo, para que eu uso essa planta. Então, em falar de saberes ancestrais, aí a gente já tem a relação de que, tipo, a gente sempre utilizou a planta no sentido de garantir um bem-estar físico e emocional para a gente também. Mesmo quem estava numa casa de candomblé ou quem não estava, né? Porque rezadeiras estavam ali na igreja católica, mas elas têm uma relação com as plantas que é uma relação de um bem-estar. Teve alguém que plantou aquela erva, aquela planta, enfim, a gente está ali só consumindo algo que foi também por alguém. Mas quando a gente traz a autonomia para um terreiro, a gente também está garantindo que aquele espaço tenha possibilidade também de entender os processos todos do que é o cultivar aquela determinada planta. E cultivo, o processo faz parte dos saberes da religião também de matriz africana e dos povos da agricultura, né, dos campesinos, né? Então está tudo muito relacionado de certa forma, assim, na minha percepção, né? Porque é a planta que traz isso para a gente, né?
ela tem tantas possibilidades, a gente tem tantas possibilidades com ela, né? Quando eu escutei de Luísa falando sobre plantas, escutei o babalorixá que foi pai Adilson, né? O dendezeiro, ela tem um dendezeiro. Veja que como é significativo, assim, eu não vou dizer que toda casa de terreiro vai conseguir ter um dendezeiro, mas o dendê, ele é uma planta que ela é utilizada completamente, gente, assim, toda, a palmeira. Na agricultura, não digo na agricultura, mas quando a gente vai beneficiar isso, porque também serve para o terreiro quando a gente beneficia, que a gente faz o óleo, né, que é o azeite de dendê, e a gente, de certa forma, é como essas confluências acontecem, né? Que, tipo, eu sou uma agricultora, tenho um dendezeiro, utilizo a palmeira do dendê. Eu não utilizo a palmeira do dendê, mas eu posso, de certa forma, distribuir essa palmeira do dendê para uma causa de terreiro que tem ali, que ela utiliza para, né, fazer o enfeite, para o maruô. E a gente tem uns dendezeiros, e aí ela pode servir como alimento, né? Ou eu faço aqui, eu vou fazer o óleo, vou garantir que aquele óleo ele vá para chegar para aquela casa de candomblé. O que eu estou querendo pensar com isso é que essas produções, essa comercialização, faz parte até inclusive de uma temática da agroecologia, que é a comercialização curta, né? Faz parte da soberania alimentar também. A gente está garantindo que não tem um atravessador nesse processo também. Sim. Ninguém está atravessando nada. A gente entende que aquele produto precisa chegar na casa de terreiro, precisa chegar para mim, ou precisa chegar para você, então eu vou diretamente vender para você. Então, nesse aspecto, eu entendo que a agroecologia ela é bem fundamental, sabe? Assim, ela traz perspectivas que são importantes para a manutenção das tradições, de certa forma. Tanto a tradição da agricultura, tanto a tradição da soberania, da comercialização, manter a comercialização de forma direta, não que tenha uma pessoa que vai ali, que vai ter o atravessador. O atravessador não é uma figura importante para as práticas agroecológicas, para as práticas de tradição de agricultura, para a afroecologia, para a agricultura dos povos indígenas. Sim. Ela não é uma figura importante, porque ela está tirando a autonomia desse agricultor, né? Ela está retirando a autonomia dessa agricultura, né? Desses povos campesinos, né? Desses indígenas, desses quilombolas. Então, acho que quando a gente traz essa perspectiva para a agricultura urbana, a gente também está garantindo que a gente também tem autonomia no processo, sabe? E não é de a gente não comercializar, não comprar de um agricultor, não isso. Mas no sentido de que a gente também precisa entender dos processos para a gente entender o que é que a gente está se alimentando e que saúde a gente está trazendo para a gente. Porque isso parece utópico, mas não nos foi dado, mas faz parte da história do nosso povo, né? Ter autonomia, né? Ter um pequeno espaço para plantar, para a gente entender e saber o que é saúde mesmo, né? O que a gente está consumindo, né? E aí entra as problemáticas dos ultraprocessados, né? Que, enfim, está inserido para que a gente não esteja na lógica da soberania, das práticas de tradições da agricultura e nem o terreno, né? É importante que a comercialização ela aconteça, mas ela poderia acontecer num circuito mais curto, né? Porque a gente, de fato, parece que se distancia, né? Dessa relação, né? De se fazer da terra, dessa relação com a terra. Enfim, é isso. Muita coisa, né? Eu espero que tenha sido importante. E, assim, acho que a gente pode falar tantas outras coisas. Eu poderia ter imergido mais. Mas tem uma coisa que eu queria falar quando a gente fala de soberania, a gente está dentro de um espaço urbano, assim. Eu lembro de uma pessoa, de um intelectual negro, que se chama Laila África, que ele fala do nutricídio. E aí, como isso é marcante, assim, né? Eu vi, poxa, realmente, assim, isso é marcante para a gente, quanto população negra, sabe? Quanto população que acessa de forma pouca ou não acessa a nutrição, né, para o nosso corpo mesmo, né? E quando ele fala que a população negra é a população que historicamente, a população negra é a população que mais foi injetado, assim, eu estou falando de forma grosseira, porque não foi dessa forma que ele falou, doença para essa população, né? A população que mais tem um grupo significativo de diabetes, né, de pressão alta, e de como isso é um processo de nutricídio para a gente, para a população. Porque a gente, quanto população negra, e população indígena também, né? Mas quanto população que nas tradições da gente, a gente tem um histórico de relação com a terra, quando a gente traz dados
para a atualidade, é a população que mais morre por pressão alta ou a população que mais morre por diabetes, a gente está, de fato, vivenciando uma perspectiva que não é nossa, né? E aí o nutricídio não traz isso, mas traz que a gente, ao longo do tempo, foi nos tirado a relação de comer alimentos, né? Nos alimentar com alimentos alcalinos, que eles falam dos alimentos alcalinos, dos alimentos que vão, de fato, fortalecer a nossa imunidade, né? Fortalecer a nossa manutenção e nos manter vivo, né? Então, é isso, né? É quando eu falo da soberania, que a gente tem um conceito lá firmado, escrito, teórico, mas enquanto prática a gente está distante um pouco dele, né? E quando a gente fala no contexto urbano, a gente está muito mais distante, né? A gente está vivenciando muito mais os nossos nutricídios, de fato, do que as nossas soberanias, né? E é isso, assim. Acho que eu desejo vida longa e para a agricultura urbana, para que a gente consiga, de fato, avançar, sabe? A gente já avançou, a gente pode avançar mais. É isso. Queria agradecer mais uma vez por toda essa conversa. Foi ótimo. E mais pra frente vai ter mais. Pra gente se aprofundar mais ainda nesses temas e outros também. Vida longa esse podcast, que essa comunicação ela seja, Axé. Esteja na guiança de Exu, né? Axé. Que ela expanda territórios, que traga outras pessoas também para dialogar com a gente, né? Porque é isso, a gente aprende dessa forma, outras experiências, né? E eu tô feliz. Axé. Esse projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo e tem o apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura do Estado, via Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.